Sentar. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e Salvador esteja com você, conosco, mais esta manhã. Como é bom louvar esse grande Deus, é verdade. Como é bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para falar um pouco com Ele, adorá-lo, ouvir a Tua palavra, sermos instruídos por este amor maravilhoso. Eu queria convidar você mais uma vez a fechar seus olhos um pouco e orar a Deus. Eu não sei como está seu coração esta manhã, mas Deus sabe, e eu desafio você a abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa falar. Abra sua mente, deixe o Espírito Santo ter liberdade na sua vida. Feche seus olhos por um instante. Ore a Deus. Ore para que a palavra que é viva e eficaz possa encontrar morada no teu coração esta manhã. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, porque estamos diante da Tua palavra que vai ser lida e ministrada. Ó Pai, nós pedimos que no nome de Jesus o Senhor nos envolva com a Tua graça e misericórdia, com o Teu entendimento, que a Tua palavra, ó Pai, que já foi revelada ao Teu servo, venha ser revelada aos corações desta manhã, aos corações que estão tristes, os corações que estão abatidos, os corações que estão aflitos, os corações que estão felizes. Que essa palavra, Pai, em nome de Jesus, seja um consolo, um conforto, um acalento para nossas almas. Abençoa grandiosamente a cada coração esta manhã. E fala, Pai, fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Pai, ouvir os Teus ensinamentos. Os dias são maus, sim, mas a Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua esperança nos motivam a estar aqui e a vivermos esta vida que o Senhor nos deu. Obrigado, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Muito bem, nesses últimos dias eu tenho refletido bastante sobre o tema sofrimento. Já por 2 vezes no nosso pequeno grupo lá na Zona Norte nós falamos um pouco sobre sofrimento, e tendo acompanhado algumas pessoas, algumas famílias, nós temos percebido quantas pessoas estão sofrendo em nossos dias. Quantas pessoas estão sofrendo em nossos dias e nós muitas vezes não temos a dimensão. Talvez aqui dentro, nesse auditório, talvez 70% das pessoas que estão aqui têm algum tipo de sofrimento no teu coração. Eu não conheço, eu não sei, você sabe, você e Deus. E às vezes parece que nós lemos a palavra de Deus, nós estamos aqui na igreja, ouvimos a pregação, a oração, parece que voltamos para a semana, nos nossos afazeres, e parece que as coisas continuam do mesmo jeito, parece que as coisas o sofrimento está nos dominando. Quantas vezes você já ficou noites orando e chorando por causa de algum tipo de sofrimento, ou por alguém que está sofrendo? Quantas vezes nessa semana algumas situações tiraram a paz? E quando nós olhamos para nossas vidas, para esse sofrimento que vivemos, primeira coisa, nós entendemos que o sofrimento faz parte da vida humana. Não deveria ser, mas faz. O próprio Jesus nos ensina: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o sofrimento é decorrência do pecado que habita na humanidade, que está no ser humano. Então todos nós, em algum momento, em alguma situação, vamos passar por sofrimento. Seja você adolescente, seja jovem, seja adulto, seja idoso.
Mas a grande questão do sofrimento é como nós olhamos para ele, como nós passamos por ele. E essa manhã eu queria meditar com vocês nesse tema, o lado B do sofrimento. A sociedade tem uma visão do sofrimento, você tem uma visão. E muitas vezes, quando estamos passando por alguma situação complicada, muitas pessoas entram em desespero, muitas pessoas abandonam a vida, muitas pessoas caem numa depressão. Esse é o lado A do sofrimento, a visão natural. Mas esta manhã eu queria refletir com vocês sobre uma outra visão do sofrimento, uma visão que Deus nos instrui, uma visão que a palavra de Deus nos ensina, uma visão que o próprio Jesus nos ensinou. E aí, quando eu penso em sofrimento, não tem como nós não pensarmos naquelas famílias que recentemente sofreram com os terremotos. Podemos lembrar aqui do México, furacões, enfim, aquela escola que caiu, quantas crianças morreram. Imagina o sofrimento no coração daquelas mães, daqueles pais. Nós não podemos, nós lembramos também do sofrimento das famílias que moram no Rio de Janeiro, está passando por aquele colapso, pessoas mortas, crianças mortas, policiais mortos. Lembramos aqui da nossa comunidade, quantos irmãos e quantas irmãs estão sofrendo alguma dor física, alguma dor emocional ou espiritual. Lembramos da nossa irmã Dona Zélia. Essa semana estivemos lá, aqui pastoral, a visitando. Lá no hospital ela estava firme, com uma fé inabalável. E agora acabamos de saber aqui que ela voltou para a UTI. Mas como passar pelo sofrimento? Outros irmãos daqui da nossa comunidade que estão passando por enfermidades, outros irmãos que já não conseguem mais vir à igreja, levantar a Deus em oração, porque estão com alguns sofrimentos espirituais, pecados não confessados, ou acham que Deus não tem o poder suficiente para perdoá-lo. E pensando nisso, nós entendemos que o sofrimento é algo que constrange, nos traz conflitos, nos traz dores físicas, nos traz turbulência espiritual. Mas existe uma solução para isso. Eu creio que existe, porque a palavra de Deus existe, porque Deus existe. Você crê nisso também? Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 11. Um texto maravilhoso, um dos textos mais bonitos da Bíblia para mim, que é a história da ressurreição de Lázaro. Um texto riquíssimo, um texto maravilhoso. Eu quero convidar você para nós refletirmos nessa história hoje. Se você abriu sua Bíblia, deixa aberto, nós vamos ler já. Mas antes eu queria desafiar você a pensar que o lado B do sofrimento, isto é, uma outra perspectiva do sofrimento, nos faz algumas perguntas, ou nos levam a fazer algumas perguntas. No sofrimento, o que eu preciso aprender? No sofrimento, o que eu preciso entregar? No sofrimento, o que eu preciso conhecer? No sofrimento, com quem eu preciso estar? No sofrimento, o que me foi prometido? São perguntas que o lado B do sofrimento nos convida a fazer. E eu queria refletir com vocês esta manhã um pouco sobre isto. Acompanhe comigo a leitura. E se você me permite, nós vamos ler, nós não vamos ler o capítulo 11 todo, mas eu quero ler alguns trechos com vocês. O primeiro é o capítulo 11, do versículo 1 ao 4. O texto diz:
Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu quero ler também o versículo 17 ao 27. Vamos lá. O verso 17 até o 27 do capítulo 11. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo a ter com Marta e Maria para o consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que deveria vir ao mundo. Só até aí. O capítulo 11 de João até o verso 46 conta a história de Lázaro, Marta e Maria. Esse texto é um texto lindo, tem diversas lições nesse texto. Nós podíamos aqui olhar na perspectiva de Jesus, olhar na perspectiva dos discípulos, de Tomé. Nós podíamos olhar em várias perspectivas nesse texto, mas eu queria falar com vocês sobre o olhar de Marta e Maria diante da situação que elas estavam vivendo. Aqui é uma situação de morte. Eu penso que não existe nada pior do que a morte, do que a perda de uma pessoa querida. Aqui está Marta e Maria que perdeu o seu irmão. Penso que é um sofrimento extremamente difícil, dolorido. Mas diante essa questão, nós vamos aprender que Marta e Maria olharam para o sofrimento numa outra ótica, numa outra perspectiva. Esse capítulo, nós podemos dividir essa história de Lázaro em 4 partes. O anúncio de que Lázaro está doente, do verso 1 ao 16. Do verso 17 ao 27, a chegada de Jesus e a morte de Lázaro. Do 28 ao 37, o choro de Jesus. E do 38 a 44, a ressurreição de Lázaro. Então são 4 partes que nós podemos dividir esse texto. Mas eu queria caminhar um pouco sobre ele, ensinando ou trazendo 3 lições que esta palavra nos ensina hoje sobre olhar para o lado B do sofrimento. E a primeira nós vamos aprender é que existe uma pedagogia no sofrimento. Existe um ensino no sofrimento. No verso 1 e 3 mostra Marta e Maria, o texto começa a contar quem era Marta e quem era Maria, que era irmão de Lázaro. Conta a história de Maria, que foi a que ungiu Jesus com bálsamo. E no verso 3 diz que as duas mandaram avisar Jesus que estava enfermo quem ele ama, que era Lázaro. Numa situação como essa, Marta e Maria poderia muito bem, ao ver o seu irmão doente, poderia muito bem entrar em desespero, poderia muito bem começar a criticar diversas pessoas, ou situações, possibilidades. Podia até questionar a Deus: mas por que Deus? Meu irmão está doente,
E vocês lembram que Marta e Maria, Jesus esteve na casa deles. Lucas relata esse acontecido. Então, Marta e Maria poderiam começar a questionar a Deus nesse momento. E muitas vezes nós fazemos isto. Quando nós nos deparamos com alguma dor, seja ela física ou emocional ou espiritual, muitas vezes a primeira reação nossa é tentar achar culpado, é questionar. Mas nós temos que entender que existe um papel pedagógico nas lágrimas. Nós precisamos ser disciplinados através da dor. O sofrimento nos permite mudarmos e crescermos. Quantas vezes você passou por alguma situação de sofrimento e ao passar por essa situação, ao final você olha para trás e você vê o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu? Posso dar um exemplo? O meu com 15 anos eu saí de casa, fui morar sozinho, porque eu queria tentar a vida, conseguir outras possibilidades. Saí de uma cidade pequena, fui para uma cidade grande, Sorocaba, não conhecia ninguém, não sabia nada, sofri sim, porque não tinha sustento. E eu lembro que meu pai disse assim: você vai ficar um mês em Sorocaba, se você conseguir esse serviço você fica, senão 15 anos. Eu fui, consegui um emprego aqui no centro, ganhando R$300 por mês. Foi sofrimento, não foi fácil. Mas eu olho para trás hoje, eu com 32 anos, olho para trás e vejo o quanto eu aprendi. O quanto eu aprendi. Nas situações que eu passei de dificuldade financeira com a minha família, o quanto eu aprendi por essa situação que eu vivi lá atrás. Então são situações, sofrimentos que nós aprendemos. E Deus quer nos ensinar dia após dia. Deus quer nos levar a um nível de maturidade. E nós alcançamos um nível de maturidade quando nós choramos por aquilo que Jesus chora e nos alegramos por aquilo que Jesus se alegra. Isto é, quando nós estamos inteiramente conectados com Jesus, quando nós estamos inteiramente nos aprofundando nas grandezas de Deus, quando nós vivemos essa profundidade em nossas vidas, de que apesar do sofrimento, mas o que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim, não se compara, é muito maior do que eu estou passando hoje. Isso é maturidade. Aí você pode pensar: mas Wagner, você não sabe o que eu estou passando, é difícil, você nem imagina. Talvez não, mas Deus sabe o que está passando. Deus sabe o que está passando e Deus quer te ensinar. Porque nós somos acostumados a ir até Deus quando algo está pegando fogo. Nós às vezes achamos que Deus é um bombeiro. C.S. Lewis diz que pena, saiu fora a fonte, que mudou para o computador, saiu fora a fonte. Mas a frase diz o seguinte: nós achamos que Deus é uma interrupção. Nós achamos às vezes que Deus é isso. Então, quando começa a pegar fogo, começa a esquentar ao nosso lado, Deus me ajuda, joga água. Mas quando não está pegando fogo, Deus está lá no cantinho dele, eu estou aqui no meu cantinho e pronto. Isso não é maturidade. Isso não é maturidade. Quantas vezes nós chamamos Deus para apagar fogo? E o sofrimento também nos leva a nos esvaziar, porque o ensinamento é Deus trazendo para você a vontade dele. E Agostinho diz uma frase bem interessante, que é o seguinte: Deus quer dar-nos algo, mas não pode, porque nossas mãos estão cheias. Isto é,
Quando Deus, Ele vai te ensinar, Deus vai te dar aquilo que é da tua vontade, nós precisamos estar vazios. Você precisa se esvaziar. Nós precisamos. E muitas vezes o sofrimento nos enche de preocupação, de desespero, nos enche de questionamentos, quando na verdade Deus está querendo dizer: ó, calma, eu estou no controle de todas as coisas, eu sou soberano. A pedagogia, aliás, o sofrimento, o lado B do sofrimento nos ensina essa pedagogia, nos dá esse ensinamento. Nós temos o que aprender no sofrimento. Você tem o que aprender, eu tenho o que aprender. Em segundo lugar, o lado B do sofrimento nos ensina a unidade. No verso 19, o texto diz que muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Isto é, os judeus estavam ali e ficaram sabendo que Lázaro estava doente, enfermo. E o que eles fizeram? Eles foram consolar, eles foram até Marta e Maria. Isso é união, unidade. Eu fico impressionado quando eu vejo a igreja nos grupos do WhatsApp, em conversas, quantas pessoas estão orando para a Dona Zélia. Quantas pessoas. E vocês não sabem como isso o sustenta, como isso é bom para ela. Nós falamos para ela dessas orações que a igreja está fazendo. Não somente ela, mas lembrando do Senhor Lindo, entre outros. O sofrimento traz unidade. Numa sociedade onde o individualismo impera, onde cada um está na sua bolha, está no seu quadrado e ninguém quer saber um do outro, o sofrimento nos traz para perto. O sofrimento nos traz para perto. Talvez você conheça alguém que está sofrendo alguma situação. É hora de você se aproximar dela ou dele. Talvez você está sofrendo alguma coisa hoje. É hora de você abrir seu coração para as pessoas que estão em sua volta e dizer: ó, preciso de oração, preciso de conforto, preciso de consolo. O sofrimento leva-nos a colocarmos no lugar do outro. Quando eu estou sofrendo, quando o Lucas está sofrendo, eu olho para ele, eu me coloco no lugar dele, eu me aproximo dele, eu oro com ele, eu ligo para ele na semana, eu mando uma mensagem para ele: ó, estou orando por você. O sofrimento tem esse lado B, a união. Marta foi consolada pelos judeus. E Paulo, em Efésios capítulo 6, na carta dele aos Efésios capítulo 6, no versos 17 e 20, Paulo está preso. E Paulo diz o seguinte, Efésios 6, versos 17 a 20: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo está orientando a comunidade que orem por mim, orem pelos outros. Paulo está preso. Há sofrimento nisso também. Mas Paulo chama a comunidade: ó, vamos nos unir, vamos pensar nos irmãos, vamos interceder, vamos visitar, vamos conversar. O lado B do sofrimento nos traz a unidade. A união das pessoas em meio ao sofrimento
se torna a nossa retaguarda. A nossa retaguarda. Nós estamos sofrendo sim, mas sabemos que ao nosso lado tem um grande número de pessoas que estão falando com Deus, que estão me motivando para que eu possa passar por isso. E uma terceira coisa, o lado B do sofrimento nos traz perseverança. Verso 27 diz: Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. É muito fácil diante do sofrimento nós esquecermos quem é Deus. É muito fácil. Diante a morte de alguém, nós nos esquecermos de quem é Deus. Diante de uma doença, nós nos esquecermos de quem é Deus. Durante uma crise financeira, nós nos esquecermos de quem é Deus. Mas aqui Marta está dizendo o seguinte: eu creio que o Senhor é Filho de Deus. Apesar do meu irmão estar morto, porque aqui Lázaro já estava morto, não estava mais enfermo. Apesar do meu irmão estar morto, apesar dessa dor que eu estou vivendo, mas eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. O pastor Ricardo Agreste, ele diz o seguinte: não perca o seu coração no sofrimento. Não perca o seu coração. Eu achei essa frase fantástica. Não perca o seu coração. Porque quando nós perdemos o coração, nós perdemos a dimensão da grandeza e do amor de Deus. Nós perdemos o propósito e a visão de Deus em meio ao que você está vivendo. E o próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18, diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então Paulo está dizendo o quê? Mesmo que o seu homem exterior se corrompa, sofra, mas o seu interior está sendo renovado dia após dia. Mesmo que a doença venha, externo. Mesmo que um filho rebelde esteja te trazendo sofrimento, externo. Mesmo que a crise financeira esteja tirando seu sono, externo. Mesmo que isso aconteça, nós não podemos perder o nosso interior, o nosso coração, porque ele está sendo renovado dia após dia, dia após dia. Nós precisamos, em todo tempo, não somente no sofrimento, mas principalmente no sofrimento, nos dedicarmos à nossa vida espiritual, ao cuidado do nosso coração, a oração, a leitura, a solitude, a meditação. Porque o sofrimento parece que nos cega, né? Imagine você amanhã ir fazer um exame, e quando você, na sexta-feira que sai o resultado, você olha, tem uma doença, algo terrível. A primeira reação do ser humano é a visão cega, os ouvidos tampam. Primeira coisa. Mas faça esse exercício de sempre voltar para Deus. Não perca o teu coração. O sofrimento, você pode estar sem o sofrimento, mas o sofrimento não está em você. Isso é não perder o coração. Às vezes, diante de algumas situações da vida, algumas pessoas externas dizem: não dá mais, esqueça.
não tem mais jeito, é o fim, essa pessoa não dá mais. Mas não perca o coração nessas afirmativas, mas firme seu coração em Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ontem eu estava vindo à noite, fui levar minha filha na casa do meu pai, estava voltando e recebi alguns WhatsApps de uma pessoa, uma mãe, que tem um filho de 14 anos, que há 2 meses atrás nós começamos a desconfiar que ele estava envolvido com droga. E de fato ele começou a fumar maconha. E ontem ela mandou uma mensagem em prantos, acho que tem umas 10 mensagens de voz, chorando porque os traficantes iam invadir o apartamento dela para pegar ele, para eles poderem vendo os traficantes. 14 anos. O que falar para uma mulher como essa? Eu estava dirigindo na estrada, ouvindo os áudios. O que falar para uma mulher dessa? Ela falou para mim assim: Wagner, eu estou no meu quarto orando, é o que me resta fazer, é em prantos. O que fazer numa ocasião como essa? Não perca o teu coração, não perca o teu coração. A perseverança no sofrimento é conquistado quando elevamos a esperança de quem habita dentro de nós. Quando nós temos a convicção de quem habita dentro de nós, nós conseguimos passar pelo sofrimento. Não vai ser fácil, vai doer, vai apertar, mas você vai passar, porque você sabe que quem está comandando, quem está cuidando. Eu queria concluir dizendo que, apesar de todo o sofrimento que essas irmãs passaram, certamente elas aprenderam muito. Elas aprenderam muito. E elas aprenderam, sabe por quê? Porque elas conheciam quem era Jesus. Como eu disse, lá em Lucas, narra a história de Jesus indo na casa delas e dele. Elas conheciam profundamente Jesus. Interessante que quando ela convida Jesus para ir na casa delas, ela não estava com nenhum problema, não estava com nenhum sofrimento, não precisava fazer nenhum milagre, apenas convidou Jesus. Isso demonstra o que de fato é ser alguém maduro, alguém profundo diante de Deus. Eu busco a Deus, não somente quando eu preciso, mas em todos os momentos da minha vida. Isso as levou a ensinar, isso as levou a aprender que o sofrimento tem um lado B, sim. O sofrimento não faz mudar a nossa ótica sobre Deus. Deus continua sendo Deus. Saiba disso, Deus continua sendo Deus, independente do que você está passando. E é isso que nos traz esperança nos dias de hoje. É isso que deveria trazer esperança nos dias de hoje para nós. Sabe por quê? Eu quero encerrar com o finalzinho do texto, no verso 35. O texto diz que Jesus, ele chorou quando viu que Lázaro, seu amigo, estava morto. Sabe o que isso quer dizer? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus se compadece com o sofrimento. Jesus se compadece com as nossas vidas diante do sofrimento. A sua dor é a dor dele, porque ele sabe das dores que você está passando. Talvez hoje você está passando por uma situação de separação. Deus sabe que é, Jesus sabe que é separação. Ele sabe, ele passou por isso. Talvez hoje você esteja passando por algum momento de dor. Jesus sabe o que é sentir dor. Talvez hoje você esteja passando por alguma situação de morte. Jesus sabe o que é passar pela morte. E sabe como vencê-la, amor. Como vencer a morte. Talvez hoje você esteja passando por alguma situação de traição.
Jesus já passou por isso também. Então Jesus sabe a dor que está passando. Jesus sabe o que você está passando. E o que nos falta hoje então? O que nos falta hoje é olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé, como Filho de Deus, que nasceu, viveu, sofreu tudo que um ser humano poderia sofrer e morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e vive e habita em você. É esta fé que nós devemos levar quando nós saímos daquela porta. A partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos voltar para o nosso emprego, vamos voltar lá para os nossos afazeres. É essa esperança que nós devemos levar para fora dessa igreja, de que o Filho de Deus vive e habita em você. Por isso nós passaremos pelo sofrimento, porque Ele vive em você, Ele vive em mim. John Stott diz: afirmo que algumas formas de sofrimento é praticamente indispensável para a santificação. Você busca maturidade? Nós buscamos, sim, né? Então o sofrimento faz parte. O sofrimento faz parte. Mas lembre-se que nós temos um Deus junto de nós. Temos um Jesus que sofreu por você e por mim. Então olhe para o lado B do sofrimento. Reflita, pense. Chame Deus. Deus, eu preciso do Senhor. Os meus olhos não conseguem olhar para cá, apenas aqui nessa direção, mas me ensina a olhar para cá, porque aqui está a esperança, porque aqui está o Senhor Jesus. É isso. É isso. Que assim Deus nos abençoe. Eu quero orar por vocês. Se você puder ficar em pé um pouco, esticar a coluna. Se você puder fechar seus olhos por um instante, nós vamos orar. Eu queria que você colocasse de Deus todos os seus sofrimentos. Não peça que Ele faça nada, apenas coloque diante de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Começa a orar a Deus. Começa a orar a Deus. Fale: Deus, por quantas vezes eu olhei para o sofrimento achando que era o fim, achando que não tinha mais jeito, mas a Tua palavra nos instrui que existe outra perspectiva, outra ótica. Ó Pai, me ensina a olhar para o Senhor. Me ensina a olhar, ó Pai, para a ótica de Jesus. Marta e Maria tiveram esse privilégio de passar pelo sofrimento sem perder o coração, sem abandonar a fé, sem entrar em desespero. Mas só passaram por essa situação porque elas tiveram um encontro com o Senhor, um encontro real e verdadeiro com o Senhor. E talvez hoje, ó Deus, o que esteja faltando em nossas vidas é esse encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, que é a nossa esperança, que é a nossa verdade. Pai, que em nome de Jesus esta manhã o Senhor esteja acalmando os corações, esteja acalentando os corações, esteja consolando os corações. Que esta manhã, Jesus, o Senhor esteja limpando as lágrimas. Ó Deus, Tu sabes, Tu conheces as nossas vidas, os nossos sonhos, as nossas angústias, o nosso sofrimento. O Senhor conhece porque o Senhor passou por tudo isso. É por isso que nós nos apegamos, nós nos jogamos diante do Senhor, nos Teus braços, para sermos consolados. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos entoar o hino 255, Graças Dou Sim pela Vida.
Antes de tocar, nós vamos falar um pouco, o Lucas vai falar sobre o ofertório, e aí logo em seguida nós vamos cantar o hino 255. Queridos, nos preparando para o ofertório, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Eclesiastes 5:19, o texto diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer,